eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Geografia para o segundo ano do Colégio Emaús. Antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa aula, por mais esse dia, e te agradeço também pela vida de cada aluno que está me assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Bem, pessoal, gostaria de agradecer a vocês pela participação no sábado. Foi muito bacana rever alguns de vocês e também gostei de ver aí vocês cumprindo os desafios. Muito bem. Agora eu gostaria de mostrar aqui para vocês as fotinhas que eu recebi sobre o trânsito. Nós estamos falando sobre o trânsito em geografia. E na primeira aula sobre o trânsito, eu pedi para vocês desenharem o que vinha na cabeça de vocês quando se escutava a palavra trânsito. E aí o Pedro Augusto enviou o desenho dele, bem legal aí, ó, um monte de carros no trânsito, muito bem. E também o Daniel Nizer mandou o desenho dele, o que ele pensa, né, o que ele imagina quando se fala em trânsito. Mostrou também uma rua com uma sinalização aqui, ó, um semáforo e alguns carros. Muito bem, Daniel, gostei de ver, parabéns. Agora vamos então começar a correção da última atividade de geografia que eu deixei para vocês fazerem sobre o trânsito. A primeira questão eu pedi para vocês citarem algumas regras para os motoristas transitarem pela cidade. Vocês lembram que nós falamos sobre várias regras para motorista, para pedestre, para ciclistas, entre outros. E aí eu coloquei alguns exemplos de regras para os motoristas, né? Que é usar o cinto de segurança, respeitar as sinalizações de trânsito e não usar o celular enquanto dirige. Coloquei algumas das que nós falamos na última aula. Número 2. Cite algumas regras para os pedestres transitarem pela cidade. Então, agora, na segunda, vamos colocar apenas regras para pedestres. Então, eu coloquei caminhar na calçada, atravessar na faixa de pedestres e respeitar o semáforo. O semáforo, né, também para os pedestres. Muito bem. Número 3. Sobre as regras de trânsito, copie apenas as afirmativas verdadeiras. Então, eu coloquei aqui algumas afirmativas. Letra A. Nos carros, as crianças devem andar em assentos adequados de acordo com a sua idade. Letra B. Não existem regras de trânsito para os ciclistas. Letra C. Os motoristas devem usar capacetes. E letra D. Os motociclistas devem usar capacetes. Pessoal, então, tem aí duas afirmativas que são verdadeiras e duas que são falsas. Vocês conseguiram encontrar aí? A letra A é uma afirmativa verdadeira, né? Porque nos carros existem os assentos aí específicos para cada idade, né? As crianças têm que estar aí nessas cadeirinhas, nesses assentos. Então, a letra A é verdadeira. A letra B, pessoal, ela é falsa, porque está dizendo que não existem regras de trânsito para os ciclistas. E como nós vimos na última aula, existem várias regras de trânsito para os ciclistas também. Então, não era para copiar essa. Letra C. Os motoristas devem usar capacetes. Essa aí pode ter até confundido um pouquinho, porque a letra C e a letra D é bem parecida. Mas com um pouquinho de atenção, nós percebemos o quê? Que os motociclistas que devem usar os capacetes, né? Não os motoristas, porque os motociclistas, eles estão mais expostos, né? Então, a letra D também é verdadeira. Então, vocês deveriam copiar a letra A e a letra D. Muito bem. Número 4. Por que os motoristas não devem fazer o uso do celular enquanto dirigem? Cada um explicou com as suas palavras, né? E eu coloquei aqui uma possibilidade de resposta. Porque quando o motorista está usando o celular, ele pode estar desatento ao trânsito, podendo causar um acidente. Como nós falamos na última aula, que é um problema muito sério, né? O uso do celular no trânsito é um problema muito grave. Devemos ter atenção.
Número 5. Qual o nome da cidade onde foi inventado o semáforo? E a cidade, como eu falei para vocês, é a cidade de Londres. E a número 6 vai perguntar em qual ano foi inventado o semáforo. E nós vimos lá que foi inventado em 1868. Número 7. Por que houve a necessidade de se inventar os semáforos? E aí eu coloquei, né, conforme nós estudamos na última aula, que eles foram inventados para organizar o fluxo de carruagens e pedestres naquela época lá na cidade de Londres. Número 8. A cidade onde você mora tem semáforos? Por que eu fiz essa pergunta, pessoal? Porque na cidade onde fica a escola, que é Belo Horizonte, existem semáforos, né? Então, os alunos aí que moram em Belo Horizonte vão responder que sim. Mas a cidade, por exemplo, que eu moro, não tem semáforos, que é uma cidade bem pertinho da escola, que é a cidade de Ibirité. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa muito comum, assim, toda cidade tem, mas nem toda cidade tem semáforos. Principalmente as cidades do interior. Cidades que não, como nós vimos aí nessa questão do trânsito, algumas cidades rurais, elas não têm um trânsito tão intenso. Então, não há necessidade de ter semáforos. Então, a minha resposta, essa resposta é pessoal. A minha não, porque a cidade de Ibirité não tem. Mas a sua aí você vai colocar. Se você mora em Belo Horizonte, com certeza tem semáforo, tá bom? Número 9. Copie em seu caderno apenas a alternativa correta. Letra A. No semáforo, a cor amarela significa siga. Letra B. No semáforo, a cor azul significa siga. E letra C. No semáforo, a cor vermelha significa pare. Então, aí tem uma certa. A cor amarela, ela significa o quê? Atenção. Então, a letra A não é ela. Está errada. Letra B. No semáforo, a cor azul significa siga? Pessoal, não existe a cor azul no semáforo, então essa também é falsa. Letra C. No semáforo, a cor vermelha significa pare? Sim, a cor vermelha significa pare. Então, letra C é a alternativa correta que vocês deveriam copiar. Número 10. Faça em seu caderno um desenho do semáforo e ao lado escreva o significado de cada cor. Então, eu acredito que cada um tenha feito aí o seu desenho, né? Bem legal. Eu fiz aqui um desenho. O semáforo não é algo tão difícil assim de se desenhar, não é mesmo? Então, a cor vermelha significa pare, amarelo atenção e verde significa siga. Bem tranquilo aí de fazer. Agora, vamos começar o nosso assunto de hoje, continuando aí o nosso tema do trânsito. E hoje nós vamos falar sobre as placas de trânsito. Eu tenho certeza que você já viu aí nas ruas, né? No caminho de casa para a escola, várias placas de trânsito, né? As placas de trânsito servem para orientar os motoristas e pedestres. Quando nós falamos motoristas, pessoal, é uma forma de dizer, de chamar todas as pessoas que estão conduzindo um veículo, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós não estamos falando apenas de motoristas de carro, tá? Estamos falando dos motociclistas, dos ciclistas, de pessoas que estão aí conduzindo qualquer tipo de veículo, combinado? Informar, então, serve para orientar os motoristas e pedestres, informar sobre as condições das ruas, alertar sobre o que não pode ser feito no local e sobre o que se deve fazer. Então, as placas de trânsito, elas são muito importantes, porque elas servem de orientação para as pessoas que estão ali circulando naquele local. E é importante ter em mente o significado delas, para não cometer nenhuma infração e conduzir o veículo de forma segura. Como assim não cometer nenhuma infração? Porque nós vimos que existem o quê? Regras de trânsito, né? Então, quando a gente comete uma infração, nós estamos descumprindo essas regras, tá bom? E aí, pessoal, existe, né, como vocês viram, vocês lembram quando nós estávamos falando dos motoristas? Que eu disse para vocês que eles precisavam de tirar uma carteira de motorista e que para isso eles tinham que estudar antes, aprender a dirigir? Então, para tirar a carteira de motorista é preciso fazer um tipo de curso, não é verdade? Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando assim: eu vou tirar a carteira, eu vou na autoescola. Por quê? É nesse lugar que as pessoas aprendem
sobre as placas de trânsito, sobre as regras. Então, nesse lugar, as pessoas aprendem sobre todas as placas de trânsito, né? E é importante, mesmo depois de muito tempo que a pessoa já tirou sua carteira, a pessoa já dirige há muito tempo, mas é importante relembrar, pesquisar novamente sobre essas placas, sobre o significado de cada uma delas, tá bom? Então vamos lá, existem vários tipos de placas, existem inúmeras placas, mas eu vou falar aqui das principais, as mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia, tá bom? E existem algumas que têm alguns detalhes em vermelho, né? Vermelho é uma cor que chama atenção, então por isso que essas placas são feitas em vermelho. E essas placas indicam proibições, restrições, condições e obrigações no uso da via. Lembrando que via, pessoal, é uma palavra que nós podemos substituir por rua, por avenida, tá bom? Caso o condutor, ou seja, o motorista, ignore as suas mensagens, descumpre a lei. Então, essas placas de trânsito vermelhas, elas são assim, para falar o que não pode ser feito mesmo. E se a pessoa ignorar, desobedecer aquela mensagem que aquela placa está passando, ela está descumprindo uma lei e ela pode ser até aí penalizada, né? Punida por isso. Pode ter que pagar uma multa ou algo do tipo. Então, vamos começar aí com algumas placas bem comuns no nosso dia a dia. Essa primeira aí é a placa pare, né? Muito comum, que é a placa de parada obrigatória. Nós vimos muito essa placa quando tem o cruzamento. Vocês lembram do que é o cruzamento? Quando tem as duas ruas que se cruzam assim? Por que tem essa placa? Quando o motorista vê essa placa, ele precisa parar, conferir se está passando alguém, se está passando um outro veículo e se realmente estiver tudo tranquilo, ele pode continuar a sua viagem, tá bom? Essa placa aí é para evitar muitos acidentes. E também em alguns lugares, como vocês podem ver nessa imagem, além de ter a placa, eles colocam no chão a palavra pare também, para que a pessoa não realmente pare ali e tenha atenção no que está fazendo. Vocês estão vendo que está bem no cruzamento? Ó? Vamos supor que o carro está vindo aqui. Ó. Se ele parar, ele tem tempo de olhar se está vindo outro carro aqui e evitar um acidente. Então, está aí uma placa muito comum e muito importante. Existem também as placas de velocidade máxima permitida. Tenho certeza que você já viu essas placas aí com esse número escrito KM, barra e H. Essa aqui, por exemplo, significa 50 km por hora. Essas placas que têm esses números, elas vão indicar a velocidade. Então, vamos supor que a placa escrito 50 permite a pessoa andar em uma velocidade até rápida. Mas uma placa que está escrito aqui 20, a pessoa tem que andar mais devagar. Entendido? Então, essa daqui é 50 km por hora. E como a pessoa que está dirigindo sabe se ela está na velocidade certa? Lá dentro do carro ou na moto, no veículo, tem essa partezinha que eu tenho certeza que você já viu também, tá bom? Se chama velocímetro. E aqui, ó, essa do lado de cá, ela vai indicar qual é a velocidade que aquele carro está fazendo. Então, ó, se a pessoa aqui, ó, aqui vocês estão vendo que está entre 100 e 120, neste caso aqui. Então, a partir desse velocímetro aqui, a pessoa vai saber se ela está ou não na velocidade certa. Se esse carro aqui estivesse andando num lugar que tivesse essa placa aqui de 50, ele estaria correto? Não, porque ele está andando aqui mais de 100, muito rápido. Muito, muito rápido. E aqui está falando que ele só poderia andar até 50. Placas são muito importantes também. Existe essa placa aí, que é a placa de proibido estacionar. Essa placa, ela tem um risco aí, a letra E, e um risco, só um risco. Já essa outra placa aqui tem 2 riscos, é um X aí. E qual que é a diferença? Lá na outra, que tem só um, é proibido estacionar. Essa daqui.
Mas se a pessoa, por exemplo, vai deixar uma pessoa na calçada e vai seguir essa viagem, não tem problema. Ela pode parar, deixar a pessoa e continuar. Já essa que tem um X, ela não pode nem parar para deixar uma pessoa ou para fazer nada. Ela não pode nem parar e nem estacionar. Combinado? E nessa daqui, ela não pode deixar o carro lá e sair. Deixar e depois de horas voltar. Isso não pode. Ela não pode estacionar ali. Ela só pode parar se for bem rapidinho. Agora, essa daí que tem um E sem nenhum risco é estacionamento permitido. A pessoa pode parar o carro ali, deixar por um tempo, não tem problema. Essa placa é a placa de proibido buzinar. É muito comum ver essas placas em áreas hospitalares, lugares que têm hospitais, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão nesses hospitais estão doentes, né? Não podem ter muito barulho. Então, por isso que nesses locais é proibido buzinar. Agora, existem outros tipos de placas que são placas de trânsito amarelas. As placas de trânsito amarelas são chamadas de placas de alerta, pois avisam os motoristas e pedestres condições potencialmente perigosas que hão de vir pelo caminho. Então, vamos ver alguns exemplos dessas placas de alerta aí, as amarelas. Essa é muito comum e é chamada de lombada, mas no dia a dia a gente usa mais a palavra quebra-molas. Ela indica, pessoal, que tem aí uma elevação na rua. Não é verdade? E para que serve o quebra-mola? Porque quando o motorista ele vai passar no quebra-mola, ele precisa reduzir a velocidade. E quando ele reduz a velocidade, ele pode estar evitando ali um acidente. É muito comum ver um quebra-mola perto, por exemplo, de uma faixa de pedestres. Então, se o motorista já vai diminuir a sua velocidade para poder passar no quebra-mola, ele vai ter mais atenção, vai ter tempo de perceber que tem um pedestre atravessando ali. Então, por isso o quebra-mola é tão importante. E a placa de quebra-mola também, porque se ele não vê, ele pode passar direto ali achando que é só uma rua lisa e pode ter também alguns problemas. Essa placa aí é a placa que indica uma área com risco de desmoronamento, né? Quando está em um morro, principalmente na época de chuva, é importante ter atenção a essa placa aí. Essa placa de trânsito aí é a placa que indica a área escolar. E por que é importante ter uma placa dessa perto das escolas, pessoal? Porque o motorista, quando ele está dirigindo perto de uma escola, ele precisa ter mais atenção, porque naquele local tem muitas crianças, não é mesmo? Crianças que ainda estão aprendendo a caminhar na rua. Então, por isso é preciso ter atenção, dirigir com mais cuidado, dirigir mais devagar. Temos também aí essa placa aí que significa animais na via. Nós vemos muito em áreas rurais, em estradas, quando nós vamos viajar. Por quê? Porque às vezes o motorista ele pode ser surpreendido por um animal ali na pista, né? E os animais aí pode causar um acidente que pode ser fatal aí, tanto para a pessoa que está dirigindo quanto para o animal. Então, por isso que essa placa também é importante para o motorista dirigir com cuidado, dirigir mais devagar, caso haja um animal na via, não tenha aí nenhum acidente. Agora eu vou passar para vocês as atividades de hoje de geografia. Então, anota aí no caderno Colégio Emaús, Geografia e a data de hoje. Número 1. Qual a importância das placas de trânsito? Número 2. Como você acha que seria o trânsito se não houvessem placas? Número 3. Qual a diferença entre as duas placas abaixo? Número 4. Qual a diferença entre as placas amarelas e vermelhas? Número 5. Pesquise e desenhe em seu caderno uma placa de trânsito que não fez parte dessa aula. Depois escreva o seu significado. Como eu falei, existem inúmeras placas de trânsito. Hoje aqui nós vimos apenas algumas. Então vocês vão pesquisar uma aí bem diferente, uma bem legal que você ache bem interessante, vai desenhar e escrever o seu significado. Depois vocês vão fazer
esse jogo da memória que será enviado para vocês por e-mail, tá bom? Vocês vão recortar, bem legal, aí vai brincar com a família. E essas placas aí, ó, algumas nós falamos na aula de hoje e outras não. Mas embaixo tem o significado de cada uma delas para vocês aprenderem aí mais um pouquinho sobre as placas de trânsito. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.